carro de Augusto ainda estava ligado quando ele percebeu algo estranho na varanda da casa. Lívia estava lá fora, descalça, sentada no chão, segurando uma xícara de chocolate quente com as duas mãos. Aquilo sozinho já era impossível, porque desde a morte da mãe, a menina não conseguia mais ficar perto de ninguém, nem dentro, nem fora da casa. Mas o que realmente fez Augusto esquecer até de desligar o carro foi a mulher sentada ao lado dela. Uma mulher simples, uniforme azul claro, cabelo preso de qualquer jeito, mãos marcadas de produtos de limpeza. E mesmo assim, Lívia estava sorrindo enquanto ouvia ela contar alguma história. Um sorriso verdadeiro, daqueles raros, daqueles que fazem um pai perceber o tamanho da própria saudade. Se você acha que essa é só mais uma história sobre uma criança triste e uma funcionária bondosa, você está muito enganado. Porque semanas depois, aquela mesma mulher seria acusada de manipular a menina por interesse. E Lívia faria algo que deixaria a casa inteira em silêncio. Augusto era o tipo de homem que resolvia tudo. Problemas financeiros, processos, empresas, funcionários, tudo. Menos a dor da própria filha. Depois que Helena morreu, a casa virou um lugar frio, bonito, luxuoso, perfeito por fora e completamente vazio por dentro. Lívia tinha apenas 8 anos quando perdeu a mãe. Depois disso, começou a desaparecer aos poucos. Primeiro vieram os silêncios, depois as crises, depois o medo de dormir sozinha. Astesso vosso do simir, quarto verde jarifíssima, até chegar o de olhar, no guiungero porguês ter livramento. Eitfecebos neusante bracete ali. Babás iam embora. Professoras desistiam. Psicólogos falavam difícil demais. E Augusto assistia tudo com aquela sensação desesperadora de quem ama alguém, mas não sabe mais como alcançar. Então Patrícia apareceu, sem destaque, sem currículo impressionante, sem tentar agradar ninguém. Oração para famé vedaliasemur. Era apenas a nova funcionária contratada para ajudar na organização da casa. Na primeira manhã, encontrou Lívia escondida atrás da escada observando os funcionários. Patrícia viu, mas fingiu que não viu. Continuou limpando os móveis enquanto cantava baixinho uma música antiga. No dia seguinte, a menina apareceu de novo. E de novo. Até que numa tarde, Patrícia deixou um pedaço de bolo sobre a mesa perto da escada. Sem perguntar nada. Sem insistir. Quando voltou mais tarde, o prato estava vazio. No outro dia, deixou outro. E ouviu uma voz baixinha pela primeira vez. Tem canela nisso? Patrícia olhou na direção da escada. Lívia estava escondida pela metade. Tem. Minha mãe fazia com canela. Patrícia apenas assentiu. Então sua mãe tinha bom gosto. Foi a primeira vez que Lívia sorriu em meses. Pequeno. Quase invisível. Mas Augusto viu. E aquilo destruiu ele por dentro. Porque uma desconhecida tinha conseguido em dias o que ele não conseguia fazia mais de um ano. Com o tempo, Lívia começou a seguir Patrícia pela casa. Enquanto ela dobrava roupas. Enquanto organizava os armários. Enquanto fazia café. A menina não falava muito, mas ficava perto. E aquilo já era enorme. Patrícia nunca tratava Lívia como alguém quebrada. Não falava fino. Não fazia perguntas exageradas. Não tentava forçar felicidade. Ela apenas deixava espaço. E talvez fosse exatamente disso que a menina precisava. Espaço seguro. Numa noite chuvosa, Augusto acordou assustado com barulho no corredor. Encontrou Lívia parada na porta da cozinha, tremendo. Pesadelo? A menina assentiu sem olhar para ele. Mas antes que Augusto pudesse tentar ajudar,
Lívia perguntou. A Patrícia ainda está acordada? Aquilo doeu. Muito. Porque mostrava o quanto a filha se sentia segura perto dela. Augusto encontrou Patrícia lavando algumas xícaras. Desculpa incomodar. Ela olhou para Lívia imediatamente. Sem irritação. Sem cansaço. Quer chocolate quente. Lívia assentiu. E 20 minutos depois, as duas estavam sentadas na varanda ouvindo chuva cair. Foi exatamente a cena que Augusto viu quando chegou do trabalho naquela noite. A cena que mudou tudo. Mas felicidade demais sempre incomoda alguém. Principalmente pessoas como Verônica, a irmã de Augusto. Elegante. Controladora. Do tipo que confundia carinho com fraqueza. E carne nele. Ele apiusnumenta o nome meu teligio. E a torbeira metia as boguras de fifidade. Ela percebeu rapidamente que Lívia estava criando apego por Patrícia. E não gostou. Você está deixando essa mulher ocupar espaço demais. Augusto perdeu a paciência imediatamente. Ela está ajudando minha filha. Funcionárias vêm e vão. Pessoas também. Verônica cruzou os braços. Você está emocionalmente vulnerável. E você está sendo cruel. 2 dias depois, um envelope apareceu no escritório de Augusto. Dentro havia papéis antigos. Um boletim de ocorrência. Fotos. E uma frase digitada. Descubra quem realmente vive dentro da sua casa. Augusto sentiu o estômago afundar. Porque o nome de Patrícia estava em todos os documentos. E pela primeira vez, medo entrou naquela história. Naquela noite, Augusto chamou Patrícia no escritório. Ela percebeu o clima imediatamente. Quando viu os papéis sobre a mesa, ficou completamente pálida, mas não tentou fugir. Não tentou mentir. Sentou devagar, como alguém cansada demais para continuar escondendo o passado. Foi meu ex-marido. A voz saiu baixa. Tentara. Ele bebia. Ficava agressivo. Quando eu tentei ir embora, começou a me perseguir. Augusto continuou ouvindo em silêncio. Tentar-lhe. Esse boletim não é contra mim. É o registro da noite em que ele invadiu a casa da minha mãe. Ela respirou fundo. Depois disso, eu comecei a sair de cidade em cidade. Sempre que ele descobria onde eu trabalhava, eu ia embora antes que desse problema. Augusto olhou os documentos novamente. Nenhum crime. Nenhuma condenação. Só medo transformado em suspeita. Por que não me contou? Patrícia deu um sorriso triste. Porque mulheres como eu aprendem cedo que passado difícil assusta gente rica. Aquilo atingiu Augusto como um soco. Porque, no fundo, ele sabia que ela estava certa, mas o pior ainda estava por vir. Porque naquela mesma semana, um homem apareceu do lado de fora da casa perguntando por Patrícia. E Lívia ouviu tudo. A menina entrou em desespero. Se trancou no quarto. Começou a chorar como não chorava há meses. Ela vai embora também. Augusto tentou acalmar. Mas Lívia já estava quebrando por dentro. Então Patrícia entrou devagar no quarto, sem se aproximar rápido demais. E falou baixinho. Olha para mim. Lívia obedeceu. Eu não quero ir embora. Mas vão fazer você ir. Patrícia respirou fundo. Talvez pela primeira vez na vida. Ela percebeu que também não queria fugir mais. Então respondeu. Não dessa vez. Lívia correu e abraçou ela com tanta força que Patrícia começou a chorar também. Silenciosamente. Como alguém que passou tempo demais sobrevivendo sozinha. Na manhã seguinte, Augusto resolveu tudo. Advogados. Segurança. Polícia. E principalmente, Verônica. Se você tentar destruir a única pessoa que devolveu paz para minha filha de novo. A irmã ficou em silêncio, porque finalmente percebeu que Augusto tinha mudado.
Ele não estava mais tentando apenas manter a casa funcionando. Estava tentando salvar sua família. Os meses passaram. E a casa voltou a ter vida. Lívia voltou a desenhar. Voltou a rir. Voltou a deixar as janelas abertas. E numa tarde de domingo, entregou um desenho para Augusto. Era a varanda, a chuva, ela, Patrícia, e um espaço vazio desenhado no céu. Essa é a mamãe olhando. Augusto sentiu os olhos queimarem. Lívia então perguntou baixinho: "Você acha que ela ficaria brava porque eu amo a Patrícia?" O silêncio quase partiu Augusto ao meio. Então ele ajoelhou na frente da filha e respondeu: "Não. Acho que ela agradeceria por alguém ter cuidado de você quando eu não consegui." Lívia abraçou ele forte. E Patrícia, parada na porta da cozinha, virou o rosto tentando esconder as lágrimas. Porque algumas pessoas não entram na nossa vida para substituir alguém. Entram para impedir que a dor destrua o que ainda ficou. E às vezes, isso salva uma família inteira. Os meses passaram. E a casa voltou a ter vida. Lívia voltou a desenhar. Voltou a rir. Voltou a deixar as janelas abertas. E numa tarde de domingo, entregou um desenho para Augusto. Era a varanda, a chuva, ela, Patrícia, e um espaço vazio desenhado no céu. Essa é a mamãe olhando. Augusto sentiu os olhos queimarem. Lívia então perguntou baixinho: "Você acha que ela ficaria brava porque eu amo a Patrícia?" O silêncio quase partiu Augusto ao meio. Então ele ajoelhou na frente da filha e respondeu: "Não. Acho que ela agradeceria por alguém ter cuidado de você quando eu não consegui." Lívia abraçou ele forte. E Patrícia, parada na porta da cozinha, virou o rosto tentando esconder as lágrimas. Porque algumas pessoas não entram na nossa vida para substituir alguém. Entram para impedir que a dor destrua o que ainda ficou. E às vezes, isso salva uma família inteira.